Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estava aqui pensando. Hoje vamos falar, conversar, dialogar sobre o pensamento do sociólogo alemão Karl Marx e a sua noção, o seu conceito de luta de classes. O conceito de luta de classes no pensamento de Marx e Engels é fundamental para entendermos o seu método sociológico, a sua forma de compreender a sociedade do século XIX, ou, se quisermos, entender as transformações levadas à Europa pela ascensão da burguesia dentro das sociedades, na Europa, especialmente na França, e também na Inglaterra. Nesse caso, a luta de classes funciona como um conceito que nos dá uma chave de leitura de como é a sociedade, como ela é organizada no capitalismo. Segundo Karl Marx, historicamente falando, há sempre uma oposição entre dominantes e dominados, entre aqueles que detêm a posse dos meios de produção, terras, minas, bancos, fábricas, e nos dias atuais meios de comunicação sociais, e do outro lado os trabalhadores. Marx chama esse grupo que é proprietário de burguesia e do outro lado o proletariado. São palavras que hoje em dia nós pouco usamos no nosso cotidiano, porque burguesia quer dizer nada mais, nada menos do que aqueles que são componentes da classe mais alta da sociedade, que tem mais rendimentos, e por isso mesmo são aqueles que têm grande propriedades privadas, que tem um número gigantesco de hectares de terras, que consegue, por exemplo, formar uma empresa, um capital para explorar minas de petróleo, de ouro, de pedras preciosas e aí por diante. Aqueles que conseguem ajuntar dinheiro, capital para criar um banco, e aqueles também que conseguem, por exemplo, fundar um canal de televisão, criar uma rádio e aí por diante. No final das contas, a luta de classes é uma luta que se impõe no capitalismo entre a burguesia, o proletariado, ou entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores, entre aqueles que ganham salário, que são expropriados dos meios de produção e que só podem vender sua força de trabalho, para aqueles que são donos das empresas, das terras e aí por diante. Segundo Karl Marx, a luta de classes é o motor da história. E ele vai dizer que essa luta de classes ela vai se repetindo, mesmo quando não havia o termo classes, quando nós usamos, por exemplo, o termo estamento. Luta de classe é um termo genérico, que se aplica em vários momentos da história da humanidade. Ora, se nós pegarmos, por exemplo, no mundo primitivo, quando as sociedades começavam a se organizar em torno do sedentarismo, nós temos ali exatamente o quê? Grupos que se especializam na pesca e na caça. Outros grupos vão ter outras atividades ligadas à vida sedentária. Então nós já temos ali uma certa divisão do trabalho social. No universo do trabalho do mundo primitivo, nós temos, por exemplo, já essa divisão que entre aqueles que vão ter acesso a determinados bens e outros que vão ter que trabalhar em casa, por exemplo. Quando nós passamos para o modo de produção chamado de asiático, nós temos ali a base na agricultura, na posse da terra. Quando nós chegamos ao chamado modo de produção escravista, aí nós começamos a entender melhor o mundo que nós vivemos. Ora, no modo de produção escravista, nós temos o proprietário das terras, especialmente terras agricultáveis, terras onde eu posso desenvolver atividades pastoris e agrícolas, e para isso eu vou escravizar pessoas. Essa escravização de pessoas é um processo que perdurou durante séculos na história da humanidade. Hoje, a escravização de pessoas ela é considerada totalmente legal. Não por acaso, por ser ilegal, acaba sendo muito valorizada. As condições análogas à escravidão não nos deixam mentir. Nós temos várias denúncias no Brasil
e pelos países do mundo afora sobre essa nova condição do trabalhador. O trabalhador que é explorado numa condição análoga à escravidão. Ou no modo de produção escravista, os que têm terra vão explorar através da escravidão aqueles que nada têm e não têm, inclusive, liberdade e não podem sequer se movimentar dentro dessa sociedade para adquirir direitos. Quando nós chegamos no chamado modo de produção feudal, dominante na Idade Média, na Europa, nesse modo de produção feudal centrado na posse da terra, que é o meio de produção, nós temos a figura do servo. A servidão, diferente da escravidão, já permite uma certa mobilidade. Ora, mas ao mesmo tempo que há uma mobilidade, esses estamentos são muito estanques. Há uma hierarquização da vida social. Quem nasce numa família de servos é servo a vida toda. Quem nasce na família de proprietários de terra será senhor feudal a vida toda. Raramente existe uma mobilização social ou uma quebra dessas hierarquias. Nós podemos dizer então que nesse período feudal, a posse da terra determina quem é servo e quem não é. Evidentemente que a sensação que nós temos é que a vida servil ela é inferior à vida de quem é proprietário, pelo menos na questão dos direitos. Qual que é o direito do proprietário? Tende a ser sempre maior do que aquele que não tem, por exemplo, a posse da terra. Nesse sentido, esse modelo, esse modo de produção feudal, ele, de certa maneira, nos aproxima do que vai ser depois o chamado modo de produção capitalista. O capitalismo é baseado na premissa de que é preciso, então, ter o acúmulo de recursos financeiros, pecuniários, para poder investir em fábricas, terras, para explorar outras pessoas. A partir do momento que eu tenho capital, eu posso, então, explorar a mão de obra de outros, os trabalhadores, com isso gerando a figura central do capitalismo, que é o lucro. Mas não haveria lucro se não houvesse luta de classes, porque muitas vezes os trabalhadores não vão aceitar a sua condição diante de quem é dono dos meios de produção. É uma luta constante de interesses, é uma luta constante por direitos, é uma luta constante por representação social, é uma luta constante que vai migrar para os sindicatos, especialmente no século XX. É uma luta que vai ter sempre o aporte do Estado, o Estado vai tentar negociar essa luta de classes. Evidentemente que o Estado tende a olhar melhor para os donos dos meios de produção. E aí, nesse modo de produção capitalista, a propriedade privada é geradora da luta de classes. Continua havendo tensão na sociedade. A maior parte da sociedade não é proprietária de nada. Tem apenas o seu próprio corpo para servir de mão de obra nas terras, minas, fábricas, indústrias, meios de comunicação sociais e bancos daqueles que são os proprietários. Nós chegamos então no outro ponto, que é o último, que é exatamente uma visualização futura do que poderia acontecer a partir da revolução dos meios de produção da sociedade capitalista, quando uma insatisfação popular poderia gerar a coletivização dos meios de produção, a divisão da terra, a divisão dos lucros das empresas, a divisão do lucro dos bancos e aí por diante. Quando essa desigualdade ela fosse minorizada, ela fosse colocada de maneira menor, ela fosse diminuída, ou seja, a distância entre os super ricos e os super pobres fosse diminuída, entre aqueles que são totalmente expropriados e aqueles que têm grandes propriedades ou aqueles que são donos de grande capital na sociedade. Esse é o chamado modo de produção comunista. Como o nome indica, comunista tem a ver com a coletivização dos meios de produção, onde a riqueza da sociedade ela é dividida ou tende a ser dividida de uma maneira mais igualitária. Isso geraria uma sociedade em que as pessoas se sentissem mais iguais, se sentissem de alguma maneira mais atendidas em suas necessidades diárias, cotidianas, de alimentação, de moradia, de transporte
e aí por diante. É nesse sentido que nós temos uma propriedade coletiva dos meios de produção. Isso é uma visualização de Marx em relação ao futuro. Segundo Karl Marx, os trabalhadores deveriam se organizar cada vez mais para agitar, movimentar a sociedade no sentido de buscar uma divisão mais igualitária dos lucros, da terra, das minas, dos lucros das empresas, dos bancos, dos meios de comunicação sociais e aí por diante. É uma noção muito interessante do ponto de vista de que todo ser humano deveria ter direito às riquezas produzidas pela sociedade. E o que a gente percebe nos dias atuais? Exatamente o contrário. Uma radicalização dos lucros dessas empresas, o aumento exponencial, em detrimento de grupos que vão perdendo direitos, perdendo possibilidades de sustento digno. Ora, vai chegar um determinado momento, e essa talvez seja a grande contribuição de Marx, em que essa alienação vai diminuir, em que a dominação ideológica vai diminuir e que nós possamos chegar então a uma transformação da sociedade onde todos possam de fato usufruir das suas riquezas. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.